Era uma vez, em um reino distante, onde as vastas montanhas se encontravam com os rios cristalinos, um rei poderoso governava com uma mão firme e justa. Seu nome era Alexandre, um homem temido por seus inimigos e reverenciado por seu povo. Apesar de toda a sua grandeza, Alexandre carregava um vazio em seu coração, um vazio que nem todas as riquezas ou vitórias em batalhas poderiam preencher. Na mesma terra, em uma pequena aldeia escondida nas colinas, vivia uma jovem humilde chamada Lia. Ela era conhecida por sua beleza singela e seu coração bondoso, sempre ajudando os necessitados e trazendo alegria àqueles ao seu redor. Lia nunca havia sonhado em se afastar da vida simples que levava, mas o destino tinha outros planos para ela. Um dia, o reino foi tomado por uma grande crise. A rainha, amada por todos, havia falecido, e o rei Alexandre, em luto, isolou-se em seu palácio, incapaz de encontrar consolo. Enquanto isso, os conselheiros do rei, preocupados com o futuro do trono, insistiam que ele encontrasse uma nova esposa, alguém que pudesse trazer luz de volta ao reino. Após muito insistirem, Alexandre cedeu à pressão de seus conselheiros e decretou que todas as jovens do reino seriam convocadas ao palácio, onde ele escolheria sua nova rainha. Lia, embora relutante, foi levada ao palácio junto com outras moças. Ela nunca havia imaginado pisar nos salões dourados do castelo, mas ali estava, apenas uma entre centenas, aguardando o julgamento do rei. Quando Alexandre viu Lia pela primeira vez, algo dentro dele despertou. Havia algo diferente naquela jovem de olhar sereno e postura modesta. Enquanto as outras jovens tentavam atrair sua atenção com luxuosos vestidos e palavras encantadoras, Lia permanecia em silêncio. Sua simplicidade e humildade falavam mais alto que qualquer ornamento. Nos dias que se seguiram, Alexandre não conseguia tirar Lia de seus pensamentos. Ele pediu que ela permanecesse no palácio, desejando conhecê-la melhor. Lia, por sua vez, estava apreensiva, mas também curiosa sobre o rei, o homem que todos diziam ser tão poderoso, mas que ela via como alguém profundamente solitário. Com o passar do tempo, os dois começaram a se aproximar. Alexandre descobriu que Lia possuía uma sabedoria que transcendia sua origem humilde. Ela falava com o rei com uma franqueza que ninguém mais ousava, e ele se sentiu aliviado por finalmente ter alguém com quem poderia ser ele mesmo. Lia, por sua vez, passou a ver o lado humano de Alexandre, o lado que o tornava vulnerável e que ela queria proteger. Apesar de seus sentimentos crescentes por Lia, Alexandre sabia que seu casamento com uma plebeia não seria bem recebido por seus conselheiros ou pela nobreza. Mesmo assim, ele não podia negar o que sentia. Uma noite, durante um passeio pelos jardins iluminados pela lua, Alexandre finalmente revelou seus sentimentos. Lia, desde o momento em que te vi, algo dentro de mim mudou, disse ele, segurando suas mãos. Eu sei que você não nasceu para este mundo, mas não posso mais imaginar a minha vida sem você. O que sinto por você é mais forte do que qualquer tradição ou convenção. Você aceitaria ser minha rainha? Olhou nos olhos de Alexandre, sentindo o peso de suas palavras. Ela sabia que aceitar significaria deixar para trás a vida simples que sempre conheceu, mas também sabia que havia encontrado no rei alguém com quem poderia compartilhar seu coração. Com um suspiro profundo, ela respondeu: Se for da vontade de Deus, eu aceito, Alexandre. Mas saiba que, mesmo sendo rainha, eu nunca esquecerei de onde vim. Quero usar essa posição para ajudar os necessitados, assim como sempre fiz. O coração de Alexandre se encheu de alegria ao ouvir as palavras de Lia. Ele sabia que havia encontrado não apenas uma esposa, mas uma verdadeira parceira, alguém que o ajudaria a governar com justiça e compaixão. Na audiência inicial dos conselheiros e da nobreza, Alexandre permaneceu firme em sua decisão. A cerimônia de casamento foi simples, mas repleta de significado, e Lia foi coroada rainha diante de todo o reino. Sob o reinado de Alexandre e Lia, o reino floresceu. A bondade e sabedoria da nova rainha conquistaram o amor do povo, e Alexandre, com o coração preenchido de amor, tornou-se um rei ainda mais sábio e justo. Os primeiros anos do reinado de Alexandre e Lia foram marcados por transformações profundas no reino. Lia, com sua origem humilde e seu desejo genuíno de ajudar o próximo, começou a implementar mudanças que beneficiavam diretamente os plebeus. Ela criou programas de ajuda para os necessitados, abriu escolas em vilarejos remotos e garantiu que a justiça fosse acessível a todos, independentemente de sua classe social. No entanto, nem todos estavam satisfeitos com a ascensão de Lia ao trono.
Alguns nobres, especialmente aqueles que haviam planejado alianças estratégicas para suas filhas com o rei, viam Lia como uma intrusa, uma plebeia que roubara um lugar que não lhe pertencia. Conspiravam nas sombras, tentando minar sua influência e sabotar suas iniciativas. Certa noite, enquanto Alexandre e Lia estavam reunidos em seus aposentos discutindo as questões do dia, um mensageiro chegou com um olhar preocupado. Majestades, trago notícias urgentes, disse o mensageiro com a cabeça baixa em sinal de respeito. Há rumores de uma conspiração entre os nobres. Alguns estão descontentes com as reformas da rainha e planejam desestabilizar o governo. Alexandre franziu o senho, a preocupação evidente em seu rosto. Ele sabia que, apesar de seu poder como rei, a nobreza tinha grande influência e recursos. Lia, ao lado dele, manteve-se calma, mas seus olhos brilhavam com determinação. Obrigada por trazer isso ao nosso conhecimento, disse Lia, levantando-se e caminhando em direção ao mensageiro. Por favor, continue a monitorar a situação e nos avise se algo mais surgir. Após o mensageiro sair, Alexandre se voltou para Lia, seu rosto refletindo tanto por trazer isso ao nosso conhecimento, disse Lia, levantando-se e caminhando em direção ao mensageiro. Por favor, continue a monitorar a situação e nos avise se algo mais surgir. Após o mensageiro sair, Alexandre se voltou para Lia, seu rosto refletindo tanto preocupação quanto admiração. Eles não sabem com quem estão lidando, disse ele com um meio sorriso. Você tem sido uma rainha extraordinária, Lia, mas temo que suas boas ações tenham provocado ciúmes e ressentimentos. Obrigada por trazer isso ao nosso conhecimento, disse Lia, levantando-se e caminhando em direção ao mensageiro. Por favor, continue a monitorar a situação e... Lia suspirou, cruzando os braços enquanto refletia sobre o que fazer. Eu sabia que enfrentaria resistência, Alexandre, mas nosso povo precisa dessas mudanças. Não podemos recuar agora. Precisamos mostrar a esses nobres que o bem-estar do reino está acima de suas ambições pessoais. Alexandre assentiu, admirando a coragem de sua esposa. Juntos, eles começaram a planejar como lidar com a conspiração, convocando seus aliados mais leais e preparando-se para enfrentar qualquer desafio que pudesse surgir. Nos dias que se seguiram, Lia começou a reunir apoio entre os plebeus e a classe média, explicando-lhes a importância das reformas e garantindo que suas vozes fossem ouvidas. Ela se reuniu com líderes comunitários, organizou assembleias e ouviu as preocupações do povo. Seu carisma natural e sua genuína preocupação com os outros conquistaram muitos corações, e logo a oposição à rainha começou a enfraquecer. Entretanto, os conspiradores não desistiram facilmente. Eles tentaram, sem sucesso, espalhar boatos maliciosos sobre Lia, tentando manchar sua reputação. Mas Lia, sempre sábia, enfrentou as mentiras com a verdade, permitindo que suas ações falassem mais alto do que qualquer calúnia. Nos dias que se seguiram, Lia começou a reunir apoio entre os plebeus e a classe média, explicando-lhes a importância das reformas e garantindo que suas vozes fossem ouvidas. Ela se reuniu com líderes comunitários, organizou assembleias e ouviu as preocupações do povo. Seu carisma natural e sua genuína preocupação com os outros conquistaram muitos corações, e logo a oposição à rainha começou a enfraquecer. Entretanto, os conspiradores não desistiram facilmente. Eles tentaram, sem sucesso, espalhar boatos maliciosos. Finalmente, o momento da verdade chegou quando os líderes da conspiração foram convocados ao palácio. Alexandre, ao lado de Lia, os confrontou diretamente. Sei muito bem o que vocês têm tramado, disse Alexandre, sua voz firme e autoritária. Tentaram desestabilizar o reino por causa de suas ambições pessoais, mas deixem-me lembrar-lhes de que este trono não pertence apenas a mim, ele pertence ao povo que eu jurei proteger. Lia então deu um passo à frente, seu olhar sereno, mas cheio de determinação. Uma de vocês, disse ela, sua voz clara e confiante. Não nasci em palácios, mas no meio do povo, e é por isso que estou aqui, para garantir que todos, desde o mais humilde até o mais nobre, tenham uma vida digna e justa. Se vocês acreditam que podem dividir este reino, pensem novamente, pois a verdadeira força está na união, e é isso que eu e Alexandre defendemos. Os nobres, pegos de surpresa pela firmeza e pela verdade nas palavras de Lia, recuaram. Alguns, tocados pela sinceridade da rainha, começaram a reconsiderar suas posições, percebendo que, de fato, suas ações egoístas estavam colocando o reino em perigo.
Com o passar do tempo, a conspiração foi desmantelada, e os nobres envolvidos foram punidos de acordo com as leis do reino. A liderança de Lia foi consolidada, e ela ganhou ainda mais respeito e admiração do povo e até mesmo de alguns nobres que inicialmente eram contra ela. Nos anos seguintes, Lia e Alexandre governaram juntos com sabedoria e justiça. Sob sua liderança, o reino prosperou como nunca antes, tornando-se um exemplo de como o poder e a compaixão podem caminhar lado a lado. O amor entre o rei e a plebeia, que começou como uma surpresa para muitos, tornou-se uma lenda que atravessou gerações, inspirando histórias e canções por todo o reino. Através das adversidades e desafios, Alexandre e Lia mostraram que o verdadeiro poder reside na bondade, no amor e na coragem de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Fim.